Nessa aula a gente vai fazer uma primeira conexão com o banco de dados MySQL de forma simples. Nós temos esse banco de dados aí, um database chamado CFI 028, a tabela alunos, e vamos ter os campos matrícula e nome, que são varchar. Então vão ser tratados como string. E nota 1 e nota 2, que são inteiros. Lembrando que no text field a gente só tem do tipo varchar, do tipo texto. Então vamos criar um novo projeto FXML mesmo. Vamos criar um nome ali para a gente só para poder trabalhar. Então nesse projeto a gente vai ler os dados dos text field e gravar diretamente no banco de dados. Só para a gente ver esse processo de gravação. Em outra aula nós vamos criar aí um projeto completo usando o método DAO para criar toda a metodologia de acesso ao banco de dados. Então vamos fazer a tela inicial aí, vamos fazer uma tela simples. Vou aproveitar a parte da tela aí que o próprio Java XML fornece para a gente aí no NetBeans. Vou deixar um button, um label para a gente ver se a gravação foi com sucesso ou não. E 4 text field. Não vou usar CSS, não vou usar nenhum recurso avançado, né, nem os panes para melhor organização. O objetivo aqui é mais mostrar a parte de banco de dados mesmo. Então vamos colocar aí os text field. Um para matrícula, um para nome, um para nota 1 e outro para nota 2. Vamos lembrar novamente, gente, que quando a gente pega os dados do text field, a gente pega ele com getTxt. Então mesmo nota 1 e nota 2 ali vão ser lidos como se fosse string. A gente tem que fazer a conversão para inteiro para salvar no banco de dados. Lembrando também que se eu deixar em branco os text field ou colocar um valor não numérico, vai dar erro na conversão. A gente não fez esse tratamento lá. Então vamos colocar o nome aí nos 4 text field, né? TXT matrícula, nome, nota 1 e nota 2. Vamos deixar o evento handler mesmo lá no button, vamos deixar como button mesmo, só um evento. Então agora vamos trabalhar ali no controlador Java. Vocês estão vendo aí que eu não dei o controlador make, né? Então na hora que eu tentar ali fazer a leitura de um text field, né, vou criar as variáveis nome, matrícula, nota 1 e nota 2 para ler do text field e colocar nele. Na hora que eu tento ler do TXT matrícula ali, ele não abre para mim o getTXT. Então vamos dar um controlador make aí. Agora sim eu tenho o nome dos 4 campos ali. Então agora eu vou ler a matrícula, eu vou guardar na string matrícula. Vou ler o nome, guardar na string nome. Já para nota 1 e nota 2 eu já vou fazer a conversão para inteiro. Lembrando novamente que ali não tem nenhum tratamento de erro, né? Então se eu deixar em branco ou digitar um texto lá em nota 1, nota 2, ele vai dar erro aí na conversão. Então o int nota 1 vai ser um integer parseInt, né, do campo txt nota 1. txt nota 1.getTxt. Vamos copiar e colar essa linha e fazer um nota 2 que é bem semelhante, né? Então vamos trocar ali. Agora para fazer a conexão com o banco de dados, gente, a gente tem que lembrar que eu tenho que inserir o conector Java que vai fazer o acesso ao banco de dados. A gente precisa definir pela classe qual é o conector e definir os parâmetros da conexão. Como a gente está trabalhando aqui com MySQL, nós vamos usar aí o JDBC para acesso. Esse método aqui eu não apresentei na sala de aula. Nós vamos criar uma pasta livre e acrescentar o driver de acesso ao MySQL dentro dessa pasta. Então isso pode ser feito aqui no projeto mesmo. Eu vou ali na biblioteca, clico, depois clico com o botão direito
Vou em propriedades. Então aqui, ó, tem ali pasta de bibliotecas. Vamos procurar, ele vai me dar uma sugestão para a pasta de bibliotecas ali. Eu vou colocar OK e fechar. Ele criou a pasta. Agora eu vou adicionar o jar, né, que é meu arquivo de conexão ali com o MySQL. Então se a gente abrir ali, ó, a gente vê que o conector já está ali, ó, na mesma pasta. Aqui no meu caso eu estou usando a pasta CFI 021, 028, né? Então esse arquivo já está dentro da minha pasta do projeto Java. Então agora o que eu tenho que fazer? Através de um bloco try-catch, a gente vai tentar acessar o banco de dados. Esse bloco try-catch é essencial aí para evitar que qualquer erro de conexão, né, aconteça, e se acontecer seja tratado o erro. A gente até podia ter usado um try-catch também na conversão de nota 1 e nota 2, né, para dar uma mensagem de erro. Então primeiro vamos definir qual a classe de conexão aí para o banco de dados. Então a class for name vai ser uma string, então muito cuidado na hora de digitar, que define qual é o método, né, qual driver que estou usando. Como eu estou usando o JDBC do MySQL, nós vamos usar o com MySQL JDBC Driver. Se eu estivesse usando outro banco de dados sem ser o MySQL, a gente tinha que trocar isso aí e trocar com a biblioteca jar ali que eu uso. Então agora, para fazer a conexão, eu preciso definir qual é o endereço do meu database, qual o usuário e senha do meu MySQL. Como a gente está usando o localhost aqui, nós estamos usando o champ, né? O endereço padrão é 3306, né? Então localhost 3306, e o nome do meu database. Veja que não é o nome da tabela. A tabela vai ser dada dentro dos comandos SQL. Então essa aí é a localização do meu database CFI 028, né? Então ele está avisando ali que ele vai fazer uma conexão do tipo JDBC no MySQL através daquele endereço. O usuário padrão aí do MySQL é o usuário root. Então vamos definir isso aí, né? O usuário padrão. Se a gente fosse acessar um outro banco de dados, por exemplo, aí na nuvem ou em outro endereço, a gente teria que trocar essa linha 50, 51 e 52. A linha 50 a gente ia pôr o endereço do servidor MySQL na internet e o usuário e senha que a gente criou. Agora que eu já tenho o usuário e senha, eu posso criar essa conexão. Então minha conexão, gente, é feita a partir desses dados. Então nós vamos aí um driver manager, né, um gerenciador de drive. Vamos criar uma conexão usando ali a URL, o usuário e a senha. Então isso aí tudo é padrão, né? A gente só muda aí mesmo a linha 51 se a gente trocar o database. Então vamos inserir ali o Java SQL Connection. Então aí, ó, foi inserido o Java SQL Connection, a linha 9. Então a conexão está feita. Agora, quais os comandos SQL que eu vou dar, né, que eu vou aplicar a essa conexão? A gente vai fazer um insert simples, utilizando passagem de parâmetros, que foi o último método que a gente viu em sala de aula. Saiu executado escrito errado ali, depois a gente volta e corrige, e nós vamos criar uma string SQL usando, né, o comando insert dentro da tabela alunos. Os valores, né, nós vamos passar 4 variáveis. Cada interrogação dessa é uma variável que eu vou poder trocar ali embaixo. Eu vou dar um comando que eu vou trocar cada interrogação dessa por outro comando. A gente termina com ponto e vírgula por via das dúvidas, para fazer o commit dentro do SQL. Vamos trocar ali que estava escrito errado. Agora a gente precisa criar esse comando que vai ser executado. Então a gente tem o comando prepared statement. Esse prepared statement vai transformar essa string SQL, na verdade, em um comando para ser executado. Então, um objeto de
de tratamento desses comandos. Então a gente cria esse prepared statement, vamos chamar ele aqui de comando, né? Ele vai ser, para essa conexão, né, a string SQL que eu criei. A gente precisa importar ali esse prepared statement. Também a gente tem que importar para o Java SQL, né? Então vamos importar aí, ó. Então Java SQL prepared statement. Então só para confirmar ali, ó, foi essa versão que foi usada. Veja que nem Java FX né? Isso aí é do Java tradicional, vamos chamar assim. Então agora sim, eu posso trocar. O primeira interrogação, ele é uma string, né? Na ordem do banco de dados, a gente salva matrícula, nome, nota 1 e nota 2. Então na posição 1, quer dizer, o primeiro parâmetro que vai ser trocado, eu vou colocar a matrícula, né? Que é o primeiro posição do banco de dados. Vamos alterar agora no comando setar que a segunda interrogação, então a segunda interrogação vai ser o nome, né? Agora a gente vai dar um set int, porque a gente já vai salvar como inteiro ali, né? Então a nota 1 é o terceiro parâmetro, e vamos salvar como set int também a nota 2, né, como quarto parâmetro. Então aí é nota 2. Agora que a gente já tem o comando ali, né, a gente vê que as 4 interrogações foram alteradas pelos 4 elementos, sendo que a primeira interrogação é a matrícula, a segunda é nome, a terceira é nota 1 e a quarta é nota 2. Agora a gente precisa executar esse comando, quer dizer, obrigar o MySQL, né, executar esse comando que a gente quer. Então o comando que vai ser executado é o que está na linha 59 aí. Também é uma string, né? Muito cuidado na hora de digitar essa string. Se vocês estão na dúvida de qual comando vai ser executado, vai lá no MySQL e testa ele primeiro. Aqui a gente está vendo que o comando que eu tenho que dar é o execute query, a execute update. Ele é usado para dar insert, create e update no banco de dados. Ele ainda retorna valores, ele retorna 1, né, que é o número de colunas que foi alterada, né, ou 0 se não foi alterada nada. Nós não vamos retornar nenhum valor, então vamos dar o comando aí execute update, né, para fazer alteração no banco de dados. Quando a gente for usar o select, nós temos que trocar de comando. Então aí execute update, aí vai ser executado o comando no SQL. Depois de executado o comando, é de bom tom a gente fechar a conexão, né, fechar o comando e fechar a conexão. A gente não deixa o banco de dados aberto normalmente. Então vamos fechar e vamos fechar a conexão. Já que nós temos um label lá, vamos escrever nesse label se teve sucesso na gravação. É bom avisar o usuário, né, que foi gravado com sucesso. E no caso de erro, vamos também trocar no label, avisando que teve um erro na gravação. E vamos imprimir esse erro na tela também. Então aí, ó, se o label vai ficar com erro na gravação. E vamos imprimir na saída ali do NetBeans, né? O detalhamento do erro. Então se teve um erro, ele explica para mim que erro que foi. Vem da linha 73 ali, ó, o erro que ocasionou, a gente imprime ele na tela. Agora vamos executar então. Meu champ está ativo, eu já tenho o conector SQL lá na pasta habilitado. Vamos colocar alguns dados aí. Lembrando que os dois últimos test field ali tem que ser do tipo inteiro. Então, vamos escrever um nome qualquer aí, colocar 2 notas e mandar salvar. Vamos ver se salvou esses dados lá no meu banco de dados. Ó. Eu já tinha gravado lá um dado Maria, e agora gravei o nome dessa pessoa aí. Vamos gravar mais um. Vamos colocar outro dado ali qualquer.
colocar aí Jair da Silva. Vamos trocar as notas ali para não ficar as mesmas. Vamos salvar novamente. Vamos atualizar ali a tela do meu MySQL. E a gente viu que gravou. Então o sistema está funcionando aí de acordo com o que a gente queria.